Boa noite, Oxalá nos abençoe, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. A gente pede aí aos irmãos e irmãs que estejam gostando aí, que dê o joinha, que compartilhe os nossos vídeos, se possível, e também se inscreva aí no nosso canal, para que a gente possa projetar aí alguns conhecimentos da nossa Umbanda como Luz, Lei Divina. Então vamos lá, passar aqui para a segunda lei. Deixa eu fazer a breve leitura aqui da segunda lei para a gente poder se situar no contexto, né? Então, segunda lei apométrica, lei do acoplamento físico. Enunciado: toda vez que se der um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, o comando, se acompanhado de contagem progressiva, dá-se-á o imediato e completo acoplamento no corpo físico. E vou dizer mais, tá, gente? A gente costuma dar esses comandos na apometria porque faz com que todos os médios entrem na sintonia dentro daquele momento específico do trabalho. Então é mais ou menos como se a gente fosse fazer aí, se a gente fosse cantar num coral, ou se a gente fosse tocar um instrumento numa orquestra, e o regente desse os tempos, né? Os tempos mesmo, né? Da melodia ali, o compasso. Então, na verdade, esses comandos verbais, eles são muito mais um símbolo para direcionamento mental do que propriamente uma necessidade. O que eu quero dizer? Se a gente não der o comando, vai haver a dissociação da mesma forma pela equipe espiritual. Só que o comando nos ajuda a sintonizar com a própria ordem que ele está dando. E aí coloca todo mundo numa mesma frequência, todo mundo numa mesma sintonia, todo mundo no mesmo pensamento e a coisa ganha força. Do mesmo jeito, vamos supor, ao término de um trabalho de apometria, se a gente esquecer de fazer esse reacoplamento, que é essa segunda lei, o comando de reacoplamento, vai sair todo mundo desdobrado? Não. Naturalmente, a própria equipe espiritual vai fazer. Mas por que é interessante o comando verbal? Para nos sintonizar, para dar um ponto final na atividade. É como aquela prece de início de trabalho e a prece de final. É só para a gente, porque a gente se projeta pelo que a gente ouve, pelo que a gente enxerga, pelo que a gente compreende. Então isso nos ajuda a colocar na frequência do propósito que está sendo realizado. Então é pura e simplesmente por isso. Então se esquecer, não tem problema. Mas quando a gente faz, a gente ganha em qualidade, a gente ganha em firmeza, a gente ganha em resultado. Porque todo mundo se sintoniza e todo mundo segue ali o ordenamento, né? Então vamos lá para a pergunta. Sobre a segunda lei. Em alguns casos especiais, mesmo com médiuns bem treinados, pode ocorrer alguma demora para que ocorra a plena reintegração dos corpos? Então eu te digo que não. Isso acontece naturalmente, isso acontece normalmente. E aí, porque assim, não depende muito da gente. Isso o médium que está a serviço, é igual eu falo, gente, o médium apômetra, ele está muito mais entregue do que propriamente dirigindo ou norteando o trabalho. Então é por isso que assim, é passividade. Já o médium ali doutrinador, ele vai estar na conversa, mas assim também muito passivo no contexto mental para poder estar sendo orientado até qual a melhor lei de ser aplicada, qual o melhor instrumento ali de ser aplicado naquele momento. Até porque ele vai estar conectado. Às vezes o doutrinador nem está tendo intuição específica, mas ele sente que aquela é a lei. Ou seja, de alguma forma a espiritualidade coloca ele na conexão do que precisa ser realizado. Nestes casos, segura-se... Então vamos lá, dando continuidade aqui, né? Pergunta se em alguns casos especiais, mesmo com médios bem treinados, pode ocorrer alguma demora para que ocorra a plena reintegração dos corpos. Nestes casos, segura-se as pessoas pelas mãos e conta-se novamente de 1 a 7, chamando-as pelo nome e determinando com energia amorosa que retorne ao corpo físico. Gente, isso aqui é mais uma sugestão, né? Na apometria, vai depender de casa a casa e de caso a caso, né? Não é proibido... Porque como acontece nos nossos trabalhos normais de Umbanda, sem ser apometria, quando alguém faz alguma puxada, ou quando o médium está começando a desenvolver a mediunidade, e aí o guia tá, não tá, acopla, não acopla, aí fica naquele negócio, vem, vai. Aí o dirigente, geralmente, às vezes até um guia,
sacode a mão do médium, assopra no ouvido dele, chama o anjo de guarda, chama ele pelo nome para voltar. Então esse é um contexto também, não é de apometria. Isso é da mediunidade de forma geral, isso é até muito utilizado na Umbanda, mas na apometria não. Isso, assim, o que eu quero deixar bem claro para vocês, isso não tem a ver com reacoplamento dos corpos. Porque neste momento, por mais que a pessoa saia na nossa mediunidade, a gente afaste um pouquinho do corpo, isso eu estou falando da mediunidade de psicofonia, de incorporação, tá, gente? Porque o que acontece na mediunidade de incorporação? Para o nosso guia poder acoplar bem, a gente tem que afastar um pouquinho. É por isso que a gente fica na semi-inconsciência, né? Então, assim, padrinho, é possível um médium de incorporação ser totalmente consciente? Gente, eu diria que não. Totalmente consciente, não. Porque se ele fosse totalmente consciente não estaria havendo o acoplamento. Eu estou falando do médium de incorporação, não estou falando do médium de irradiação nem o médium de intuição. Porque a incorporação, gente, ela pressupõe um afastamento perispiritual do corpo, do médium do seu próprio corpo, mínimo que seja, para que a entidade possa acoplar e fazer a vez. Né? Se ele tiver 100% acoplado ao corpo, como é que o espírito vai fazer o acoplamento? Se ele não afastar um pouquinho, entendeu? Isso é princípio mediúnico. Então, assim, isso aí é mais uma questão mediúnica, mas deixa eu dar continuidade. Dentro do desenvolvimento mediúnico, quando se há a subida de um guia, é exatamente isso que eu falei, ou até mesmo quando há a puxada de um irmãozinho mais denso, geralmente os padrinhos fazem esse movimento de chamar o nome da pessoa, o anjo de guarda, para ele ir retomando aos poucos. É a mesma coisa? Exatamente, a mesma coisa. Só que assim, nos nossos trabalhos de apometria, nós não vamos utilizar esse tipo de contato. Vocês vão ver que é um trabalho mais... não é de toque. É um trabalho mais de projeção, mais de desdobramento, mais de intuição. É uma coisa realmente... é muito menos físico do que as nossas giras normais de Umbanda. Né? Porque cada um fica sentado no seu lugar e a gente faz o trabalho apométrico. E assim, gente, cada casa pode ter suas peculiaridades, tá? Nesse trabalho apométrico aí. A própria hierarquia espiritual ali vai estar delineando e orientando. Então, ainda sobre essa segunda lei, tem como explicar melhor sobre o reacoplamento? Existe a possibilidade de um corpo não reacoplar? Se sim, o que acontece? A pessoa fica em transe? Então vamos lá, gente. O que acontece? Existem algumas leis física/espirituais que a gente não tem poder contra elas. O que eu quero dizer? Essa lei do reacoplamento natural é uma dessas leis. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquela história que dizem assim que se a pessoa estiver dormindo e for sonâmbula, a gente acordar essa pessoa, ela pode morrer? Assim, ou ela pode não voltar para o corpo, ela pode ficar presa, essas coisas. Por exemplo, vamos supor que ela faça um desdobramento, aí na hora que ela tenta voltar no corpo, ela é aprisionada do lado de lá e não consegue voltar para o corpo? Gente, não pode. Nenhum espírito é mais forte do que as leis de Deus. Então, assim, a única forma de um espírito não conseguir voltar para o corpo é se o espírito for desligado do corpo. Agora, o que pode acontecer? Vamos falar de sonambulismo aí? Vamos falar de uma pessoa que estava dormindo? Ou uma pessoa que está em desdobramento? Ela pode não ter controle sobre as experiências dela e ter um nível de susto, e aí ela desencarna, por exemplo, por uma parada cardíaca. Entendeu? E não porque um espírito segurou ela do lado de lá. Então foi uma questão física. Aí eu pergunto, qualquer pessoa pode morrer por um ataque cardíaco por inimagináveis razões. Entendeu? Então assim, o que a gente tem que ter? Essa lei de retorno ao corpo, ela é inexorável. Entendeu? Ela é inexorável. E vou dizer mais, se uma pessoa estiver dormindo e ela for assassinada, e até perdão em trazer esse assunto, no momento que está dormindo, há quem diga que antes de morrer, ela primeiro volta para o corpo, né, desperta no susto, tem uma impressão, pior que seja, mas ela volta para o corpo, e ali, porque o corpo já sofreu, né, de forma muito profunda ali, talvez um ferimento, ela entre no processo de desencarne. Mas entendem que ela volta para o corpo? Porque isso é baseado numa lei, é inexorável. Só quem desliga o espírito de um corpo é a espiritualidade superior.
tá? Os engenheiros que cuidam aí do encarne e do desencarne, né? Então, só para a gente aparar as arestas aqui. Existe a possibilidade de um corpo não reacoplar? Não, não existe. Então não vai acontecer nada, né? A pessoa fica em transe? Também não. É igual eu falo, esses estados aí de que a gente fica meio cá, meio lá, isso faz parte aí do processo de desenvolvimento mediúnico, mas os próprios guias vão cuidar disso aí. Mas às vezes não é nem completamente relacionado ao desacoplamento perispiritual, mas mais assim, às vezes até um contexto de influenciação espiritual, uma influenciação na parte mental, né, na mente. Então é aquele negócio. Você imagine quando alguém está falando muita coisa ruim, por exemplo, enchendo tua paciência e te tirando do seu centramento, fazendo você perder a cabeça. O que a pessoa faz? Projeta muita energia nos teus chakras e ao mesmo tempo muito verbo, muita ação no seu plano mental, no seu corpo mental. Isso também tira um pouquinho a gente, não é que houve um desacoplamento. Então assim, tem vários níveis aí de possibilidade de interferências, não é só simplesmente o desacoplamento. Mas o acoplamento ele é uma lei física, é uma lei natural, é uma lei inexorável e a gente não tem poder sobre ela. Na maior parte dos momentos que acontece algum nível assim de confusão mental, a gente fica estritamente nessa confusão mental, ok? Então vamos lá, a Blenda perguntou aqui com relação à autoapometria, né? Que ela viu que algumas pessoas em alguns vídeos, né, na internet dizem que, enfim, não vale a pena, não é legal, e outras pessoas dizem que é muito bom. E aí, assim, uma opinião, um pensamento meu, né? Não seria bem uma opinião não, porque eu me baseio sempre também um pouco aí nas leis e na lógica, né? A gente precisa utilizar aí a nossa lógica. Vamos analisar bem. Primeiro vou dar um exemplo bem forte, bem assim, bem forte para vocês entenderem o que eu quero dizer. E depois eu vou fazer uma digressão para a gente pensar junto. Pensa num médico que precisa passar por uma cirurgia e ele mesmo vai fazer uma cirurgia nele. E eu não vou falar de uma cirurgia no órgão vital, não. Vamos supor que ele tenha que fazer uma cirurgia numa perna dele, porque a gente consegue projetar. É mais fácil ele fazer essa cirurgia ou um outro médico fazer essa cirurgia? Considerando que os dois têm o mesmo nível de compreensão, de conhecimento e tal. Então tem isso, gente. Por quê? O que eu digo? É preciso, para a gente desenvolver um bom trabalho mediúnico, que a gente se afaste vamos dizer assim, do objeto ali de trabalho. O que eu quero dizer? Eu me tratar, tem coisa, vamos supor, eu estou em desequilíbrio por algum motivo. Ora, se eu sei o porquê eu estou em desequilíbrio, então eu vou atuar nisso e vou resolver. A partir do momento que eu passo a ser paciente neste momento, eu preciso que alguém me ajude a ler e a entender algumas razões e me auxiliar num processo de cura que eu não estou conseguindo por conta própria. Então não faz muito sentido a autoapometria nesse caso. Então assim, o que é interessante a gente entender a autoapometria para coisas mais simples, coisas menos graves, entendeu? Às vezes você quer trabalhar um padrão em você, você tem consciência desse padrão, você vai utilizar algumas leis apométricas para trabalhar isso em você de forma consciente. Agora, existem níveis que a gente não consegue alcançar, até porque está na gente algumas desarmonias, porque exatamente a gente não tem consciência, a gente não consegue enxergar a causa real, o motivo e assim trabalhar. O médium que está fora, ele consegue ver com mais imparcialidade. E eu vou dar um outro exemplo para vocês. Se a gente for tratar um consulente que a gente ama muito, que a gente conhece demais, gente, isso é extremamente difícil. A gente separar o que a gente conhece da pessoa, do consulente ou do médico que está em tratamento, do que a gente conversou, do que essa pessoa contou. Eu não sei se vocês já perceberam. Isso é uma postura minha nos nossos trabalhos apométricos. Se você quiser passar pela apometria, não me fale absolutamente nada do seu problema. Nada. Porque assim a gente se auto-influencia. Então assim, quando eu faço uma auto-apometria em mim, ou quando eu faço uma apometria em alguém que eu conheço profundamente, eu preferiria me eximir. Eu preferia deixar que um outro médium fizesse, eu fazia um outro papel ali de doutrinador, alguma coisa assim, eu não seria o médium que daria passividade, exatamente para eu não misturar informações. Porque, gente, convenhamos, não tem como a gente ter 100% de discernimento
do que a gente conversou, do que foi contado, do que a gente se identificou porque é uma pessoa que a gente ama, é uma pessoa que a gente conhece. Então, em alguns momentos a gente age. Agora, claro, médios muito firmes, eles têm sim a capacidade de discernimento, mas ainda assim tem um limite. Então, é dentro desse limite que eu digo que, assim, bom senso e conhecimento. Seria producente uma alta apometria neste caso? Seria. Então eu vou fazer, porque convenhamos, pode ser até que eu atrapalhe mais ainda o processo. Porque eu vou a partir, talvez, de uma compreensão minha, uma incompreensão minha sobre uma desarmonia que eu carrego. Ou de uma cegueira minha sobre uma desarmonia que eu carrego. Aí eu vou me tratar? Não faz muito sentido. Então é interessante sim que a gente se coloque dentro de uma corrente onde outros médiuns possam realmente ver com maior imparcialidade e que não seja dito. É por isso que eu falo, os nossos relatórios, quando o paciente escreve os problemas que ele quer tratar na apometria, ninguém tem acesso a esses relatórios. Ninguém tem acesso a esses relatórios. Então a gente só lê o relatório das reclamações do consulente depois que o trabalho é concluído. Exatamente para que ninguém se deixe levar nessa imaginação. Então assim, e aí por que eu até faria uma distinção aqui, gente. Existe o autopasse. Mas olha a diferença do propósito de dar um autopasse para um trabalho de apometria. O trabalho de apometria ele é muito mais complexo, né? O autopasse ele também é, mas vamos também pegar o outro lado aí, eu estou completamente desarmonizado. Como é que eu vou me dar um autopasse? Se o passe é uma troca de energia, uma troca de fluidos, então não faz sentido. E o que é então na verdade esse autopasse? Porque gente, é profícuo, pode ser profícuo. O que é o autopasse na verdade? Quando eu estou fazendo uma prece sincera, verdadeira, estou me elevando, entrando num processo, isso é um autopasse. Eu estou me reconectando à fonte. Então a gente tem que aprender assim a discernir melhor e a entender os contextos de algumas palavras, de algumas técnicas que são utilizadas, né? Então eu vejo muito autopasse dessa forma. Eu não vou botar a mão em mim e eu mesmo, energia que sai de mim vem em mim. É mais um processo de autocatarse, né? De autopurificação. Então, quando a gente entende a profundidade da técnica que a gente utiliza, a gente percebe as diferenças, né? Seja uma autoapometria, um autopasse. Então, assim, resumindo a ópera, vale a pena o autopasse e a autoapometria? Vale, mas nem sempre. Vai ter momentos que a gente precisa buscar auxílio, buscar. Até que lá na frente cada um já seja autossuficiente, mas por enquanto a gente não tem essa capacidade não, penso eu.